do livro Missionários da Luz. Antes disso, nós vamos convidar a Adriana, né, para fazer a leitura do exórdio. Vou só mencionar aqui a nossa frase da nossa agenda de hoje, né? A frase da nossa agenda é extraída do livro Caminho, Verdade e Vida, que é o livro do nosso exórdio. Essa mensagem de hoje está no capítulo 109 desse livro, e Emmanuel nos diz: a fim de encontrarmos o bem, é preciso procurá-los todos os dias. Ok. Então, visto isso, nós convidamos a Adriana para poder fazer a leitura do exórdio de hoje, que é o livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 173, Zelo do Bem. A página é 361. Exatamente. Zelo do bem. 173. É a seguinte epígrafe. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Pedro 3:13. Temer os que praticam o mal é demonstrar que o bem ainda não se nos radicou na alma convenientemente. A interrogação de Pedro reveste de enorme sentido. Se existe sólido propósito do bem nos teus caminhos, se és cuidadoso em sua prática, quem imobilizará tamanho poder para anular as edificações de Deus? O problema reside, entretanto, na necessidade de entendimento. Somos ainda incapazes de examinar todos os aspectos de uma questão, todos os contornos de uma paisagem. O que hoje nos parece a felicidade real pode ser amanhã cruel desengano. Nossos desejos humanos modificam-se aos jorros purificadores da fonte evolutiva. Urge, pois, aperfeiçoarmos-nos à lei divina, refletir-lhe os princípios sagrados e submeter-nos aos superiores desígnios, trabalhando incessantemente para o bem onde estivermos. Os melindres pessoais, as falsas necessidades, os preconceitos cristalizados operam muita vez a cegueira do espírito. Procede daí imensos desastres para todos os que guardam a intenção de bem fazer, dando ouvidos, porém, ao personalismo inferior. Quem cultiva a obediência ao Pai no coração sabe encontrar as oportunidades de construir com o seu amor. Os que alcançam, portanto, a compreensão legítima não podem temer o mal. Nunca se perdem na secura da exigência, nem nos desvios do sentimentalismo. Para essas almas que encontraram no íntimo de si próprias o prazer de servir sem indagar, os insucessos, as provas, as enfermidades e os obstáculos são simplesmente novas decisões das forças divinas, relativamente à tarefa que lhes dizem respeito, destinadas a conduzi-las para a vida maior. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Adriana, pela leitura do exórdio. E tão harmonizados que estamos pelo exórdio lido, ditado por Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Nós convidamos Liana para poder proferir a prece de início do nosso encontro de hoje. Amado Mestre Jesus, mais uma vez, agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos, buscando, através de nosso estudo, o conhecimento de Tuas palavras, para que possamos construir, com o amor, o caminho que nos leva ao nosso Pai Celestial. Que em cada momento de nossas reflexões, os nossos corações se abram
nossas mentes também se abram, e possamos receber as tuas lições com a certeza de que estamos no caminho certo, para que essa evolução tão esperada possa se fazer em nossos corações e em nossas vidas. Recebemos agora a ajuda dos nossos irmãos espirituais, as suas intuições, para que cada um de nós recebamos em nossos lares a tua luz, através de nossas preces, através de nosso estudo, através de tuas lições de amor. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Liana, pela prece de início. Então, vamos começar o nosso estudo de hoje. Só convido a todos a dar uma pausa de 1 minuto aqui, para aqueles que assim desejarem pegar a água para fluidificar. Eu, nesse momento, esqueci de pegar, vou pegar uma água rapidinho, só 1 minutinho. Ok, vamos lá então. A Liana, na prece, fez o convite, né, aos nossos irmãos espirituais, e eles me puxaram a orelha aqui, porque eu estava sem água para fluidificar, dificultando o trabalho deles, né? Não pode ajudar, não atrapalhe, né? Então, vamos lá. Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Vamos fazer uma breve retrospectiva aqui, né, do que foi visto. Então, nós estamos no livro Missionários da Luz. Nesse livro Missionários da Luz está André Luiz com o seu mentor, né, Alexandre, fazendo a peregrinação na Terra para poder aprender a auxiliar nos trabalhos terrenos. E nessa peregrinação, ele está auxiliando a reencarnação de Sergismundo. Sergismundo, ele, encarnação anterior, ele cometeu um assassinato, tirando a vida de Adelino, que era casado com Raquel, porque Sergismundo era apaixonado em Raquel. Então ele retira, assassina Adelino. Os três desencarnam. Sergismundo fica numa conformação espiritual grave, reencarna Adelino e Raquel novamente, eles se encontram e formam um casal, e Sergismundo fica sofrendo no plano espiritual até receber a oportunidade de poder reencarnar no lar de Adelino e Raquel como filho deles, para que ele possa, então, ser amado por eles, para quebrar esse vínculo do ódio. Só que Adelino, ele inconscientemente trazia consigo esse ódio inconsciente desse assassinato que fora cometido. E esse ódio inconsciente de Adelino estava impedindo Adelino a poder ter filho, porque o ódio estava gerando um comprometimento físico de Adelino, e Adelino não conseguia gerar esse filho para abrigar Segismundo. Então foi quando André Luiz e Alexandre vão à casa de Adelino e sua esposa Raquel para, durante o sono, conversar com Adelino
e fazer o reencontro, propiciar o reencontro de Adelino com Segismundo, e é nesse momento que Segismundo pede o perdão a Adelino, em desdobramento do sonho, e Adelino, então, concede esse perdão, ele é tocado pelas lágrimas de Segismundo. E é nesse momento desse perdão que nós paramos o encontro e nós vamos continuar a partir daqui. Ok? Certo. Então, vamos lá. Então, nós estamos aí na página, aqui na minha página é 205, o item é o 13.17. Todo mundo se encontrou? Ok? 13.17. Então, vamos lá, então. Ao se retirar, Alexandre, então, desse momento todo, onde ocorre o perdão, aí Adelino volta para o seu repouso, né? Ao se retirar, então, Alexandre, satisfeito, comentou paternalmente: com o auxílio de Jesus, a tarefa foi executada com êxito. E fixando Segismundo, acrescentou: creio que na próxima semana poderá iniciar o seu serviço definitivo de reencarnação. Acompanhá-lo-emos com carinho. Não receie coisa alguma. Enquanto Segismundo sorria, resignado e confiante, o orientador dirigia-se a Herculano, explicando: já observei o gráfico referente ao organismo físico que o nosso amigo receberá de futuro, verificando de perto as imagens da moléstia do coração que ele sofrerá na idade madura, como consequência da falta cometida no passado. Então, toda falta cometida exige reparo. Toda falta cometida exige reparo. No caso da falta cometida por Segismundo, de assassinato de Adelino para ficar com sua esposa, a reparação já começa no plano espiritual, com sofrimento. Sofrimento e arrependimento. Somente com sofrimento e arrependimento ele consegue ter a oportunidade de reencarnar. Oportunidade. Não significa que ele vai reencarnar. Tanto é que ele precisou da ajuda dos irmãos espirituais André Luiz e seu mentor Alexandre para poder ter a possibilidade do perdão, para que com a possibilidade do perdão crie, então, ambiente favorável para Adelino conceber um filho. Né? Então, toda falta exige uma reparação. Então, na reencarnação, no planejamento reencarnatório de Segismundo, o mapa biológico do reencarnante, o seu corpo físico, está projetado para vir com uma deficiência cardíaca. Uma deficiência cardíaca, devido a esse comprometimento perispiritual dele. E aqui nos diz que Segismundo apresentará moléstias no coração como consequência da falta cometida. Então, a falta aí gerando uma necessidade de reparo. E esse reparo vai vir do arrependimento e da moléstia física. Tem um livro chamado Registros Imortais, da equipe de Francisco Cândido Xavier e outros médios do grupo Meimei. Nesse livro, o espírito Carlos Dias assina um capítulo em que ele nos diz um pouco da reparação. Então, nesse livro, Carlos Dias nos diz, livro Registros Imortais: nossos pés, muitas vezes, nos conduzem a lugares impróprios.
inundados pelo lodo das paixões destruidoras. É o caso de Segismundo. Esse lodo dessa paixão destruidora, no caso de Segismundo, levou a cometer o assassinato. Mas vários envolvimentos nesse ambiente lamaçal das paixões destruidoras não culminam necessariamente com assassinatos, com extermínio da vida, mas culmina com lesões perispirituais, com comprometimentos maiores, com desequilíbrios gerados no lar, com desequilíbrios gerados na vida de várias pessoas. Tudo isso provoca conformações e comprometimentos espirituais. Então, por isso que Carlos Dias nos começa nos mostrando isso. Nossos pés, muitas vezes, nos conduzem a lugares impróprios, inundados pelo lodo das paixões destruidoras. Podem também ser o veículo do auxílio e do socorro para os que lá sofrem, sem forças para levantar. Então, como nossos pés podem ter nos levado a essas regiões lamaçais, a dádiva divina pode nos oferecer a oportunidade de estarmos nessas próprias regiões lamaçais, mas auxiliando, sendo veículo de auxílio e socorro. Se o nosso coração, continua Carlos Dias nos dizendo, pulsa por um amor menos digno, capaz de levar o desequilíbrio e a intranquilidade ao próximo, ele poderá também, em uma outra oportunidade, ser melhor dirigido, levantar os que erram e choram, mergulhados na lama dos sentimentos embrutecedores. Se os nossos olhos servem de escândalo e de instrumento à infelicidade alheia, será bem melhor que eles se volvam para dentro de nós mesmos, buscando, antes de tudo, as nossas múltiplas imperfeições. E aí Carlos Dias dá um testemunho. Diz Carlos Dias, aprendi também aqui uma grande verdade. É que Deus não nos julga. Nós mesmos nos colocamos compulsoriamente nos lugares que nos reservaram os nossos pés, o nosso coração, os nossos olhos e especialmente a nossa língua. Silencie, pois, aquele que não pode ainda compreender a ciência do verbo, para que não sofra como eu. Cale-se aquele que não pode ser caridoso ainda. A revolta que alimentava por tudo que me cercava, a minha inconformação e rebeldia, só me deixaram o doloroso ressaibo da amargura e da desilusão. Então, este é o comentário de Carlos Dias, nos ambientando a essa situação de Segismundo. O sofrimento envolto por Segismundo, pelo lamaçal que ele se envolveu, e a possibilidade dele recolocar o seu coração em um lugar correto. Né? Pergunto se alguém tem algum comentário nesse início. Não? Então, podemos ir continuando. Então, sofrerá as imagens da moléstia do coração que ele sofrerá na idade adulta, na idade madura, como consequência da falta cometida no passado. Segismundo experimentará grandes perturbações dos nervos cardíacos, mormente os nervos do tônus. Então, está falando por esse desequilíbrio
que Segismundo gerou em seu próprio modelo perispiritual, esse desequilíbrio vai comprometer a área cardíaca dele. E aqui a espiritualidade coloca que seria no nervo relacionado ao tônus cardíaco. O nervo do tônus cardíaco era um nome dado antigo ao nervo vago. O nervo vago é um nervo que percorre grande região do corpo, passando pela região abdominal, chegando ao coração. O nervo vago comprometido, ele compromete a frequência e a força de contração do coração. Então, gera um comprometimento cardíaco. Só que esse nervo vago, ele pode ter esse comprometimento por nós mesmos durante a vida atual. Porque esse nervo vago, ele recebe grande influxo quando nós estamos estressados. Então, o estresse em demasia, ele pode lesionar o nervo vago, gerando esse mesmo comprometimento cardíaco que foi gerado por Segismundo para a próxima vida dele. Então, veja como que nós podemos nos lesionar nessa própria vida. Então, nós necessitamos de andar em equilíbrio. Nós vamos ver isso mais para frente, a tríade que André Luiz vai nos mostrar. A tríade de necessidade que André Luiz vai nos mostrar. Ok? Então, vamos lá. Vamos continuar, se ninguém quiser fazer nenhum comentário. Eu tenho, Marco. Opa, por favor. Espiritualidade abriu, né, o livro no Livro dos Espíritos, questão 990, que fala sobre expiação e arrependimento. Não sei se é agora. Pode ser agora? Pode, deixa eu só pegar ali. Tá. Pode ir. Você tem um capítulo aí ou não? 990. Hã? Você está com o livro aí, não, né? Estou, aberta. Só para saber qual capítulo que é, né? Ah, é. Capítulo 2, das penas e gozos futuros. Então, vamos lá. Então, só para lembrar que o Livro dos Espíritos, ele é formado de 4 partes. Primeira parte, causas básicas. Segunda parte, o mundo espiritual. Terceira parte, as leis morais. E a quarta parte, que a Adriana vai falar agora, a quarta parte. E dessa quarta parte, que é das penas, né? E gozos terrestres e celestes, ela vai falar a questão 990, né? Que é o título, o subtítulo é Expiação e Arrependimento, né? E... 990. O arrependimento se dá no estado corporal ou no estado espiritual? No estado espiritual, mas também pode ocorrer no estado corporal, quando bem compreendeis a diferença entre o bem e o mal. 991. Qual a consequência do arrependimento no estado espiritual? Desejar o arrependido uma nova encarnação para se purificar. O espírito compreende as imperfeições que o privam de ser feliz e, por isso, aspira a uma nova existência em que possa expiar suas faltas. Aí, a última pergunta. Aí, não. Tudo bem. Eu fico começando. 992. Que consequência produz o arrependimento no estado corporal? Fazer que, já na vida atual, o espírito progrida, se tiver tempo de reparar suas faltas. Quando a consciência o exprobra e lhe mostra uma imperfeição, o homem pode sempre melhorar-se. E a última pergunta, 993. Não há homens que só têm o instinto do mal e são inacessíveis ao arrependimento? Já te disse que todo espírito tem que progredir incessantemente. Aquele que nesta vida só tem o instinto do mal
terá noutra o do bem. E é para isso que renasce muitas vezes, pois preciso é que todos progridam e atinjam a meta. A diferença está somente em que uns gastam mais tempo do que outros, porque assim o querem. Aquele que só tem o instinto do bem já se purificou, visto que talvez tenha tido o do mal em anterior existência. Essa questão aqui, a gente falou no estudo passado, que era necessário que ele se arrependesse, era importante o arrependimento dele, mas o fato de Segismundo se arrepender não ia pagar as faltas que ele tinha cometido, né? A gente comentou sobre isso, não foi? Trouxemos até uma questão do Livro dos Espíritos, eu creio, não lembro direito. Então, o arrependimento ele é importante, ele se faz importante, mas em momento algum vai apagar as faltas, né? O que ele cometeu. E o arrependimento que pode acontecer, acontece no espírito, mas o corpo também. Aí eu acho que veio a frase que você falou, que os nossos pés nos levam para caminhos que... Lamaçais, né? Lamaçais, né? Quando isso acontece, quando você não sabe diferenciar o bem do mal, porque se você souber diferenciar, você não vai caminhando com seus pezinhos para o mal, né? O arrependimento é a primeira porta para poder a reparação, né? O arrependimento é a primeira porta para você entrar na reparação. Porque sem o arrependimento, sem você se arrepender, você não repara, né? Você não consegue refazer as suas ações, né? Tá certo. Então, é isso. Muito bem colocado, viu? Muito bem. Então, questão 990, da quarta parte do Livro dos Espíritos. Pois não, Guto? E o mais importante, né, Guto, é a gente entender assim, a gente fala, poxa, eu estou numa vida agora tão regrada e está acontecendo vários acontecimentos comigo sucessivos, né? Isso é para te mostrar que se você não tivesse na sua vida regrada, no primeiro acontecimento você já tinha desencarnado. Isso daí são provas, né? São provas te mostrando o seguinte, que ainda tem coisa para você percorrer que você é merecedor. A vida da gente é assim, né? A vida da gente é assim, né? Então, graças a Deus que você está nessa vida regrada.
Isso, exatamente. E assim, as coisas que acontecem conosco, né, não necessariamente em função de faltas cometidas, de momentos para reparar. Não, muitas das vezes nós somos instrumentos para despertar, né, para despertar o bem-fazer nas outras pessoas, para despertar o bom comportamento, para despertar necessidade do regramento em outras pessoas. Nós somos veículos como instrumento aqui na Terra, né? Então, por exemplo, se eu estou aqui e começo a sofrer de determinado mal, aquelas pessoas que estão ao meu lado têm a oportunidade de aprender comigo, com a minha dor, com a minha necessidade. Então, eu sou instrumento didático divino, né? Quando nós sofremos, a nossa dor nos coloca como instrumento didático divino para as pessoas que estão próximas a nós, que precisam visualizar aquilo, né? Seria o acréscimo de misericórdia, né? Porque você vai aprender pelo exemplo do outro, sem necessariamente você ter que passar por aquilo. Exatamente, né? Exatamente. Né? Eu sempre lembro de um caso que eu tive no hospital lá, da dona Leônia, paciente que começou com câncer de pâncreas, e ela sempre, eu falo, eu sempre perguntar como é que a senhora está. Ah, Deus é maravilhoso. E ela definhando, como que a senhora está? Deus é maravilhoso. Ou seja, ela era, com a sua dor, um instrumento didático de resignação para todo mundo que estava perto dela. Quem tinha olhos que via, né? Então, é isso daí, tá, Guto? Então, nós temos aí instrumento didático divino para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Alguém quer fazer algum comentário mais? Não? Então, vamos continuar. Então, vamos continuar. Entretanto, e nesse momento, concentrou toda a sua atenção no interessado. É necessário que você lhe faça ver que as provas de resgate legítimo inclinam a alma encarnada a situações periclitantes e difíceis na recapitulação das experiências. Toda a vida não obrigam a novas quedas espirituais, quando dispomos de verdadeira boa vontade no trabalho. Então, aqui eu só quero voltar a uma lembrança que a Adriana estava comentando, né? Sobre o arrependimento, né? Que o arrependimento não apaga as faltas, mas o arrependimento abre a porta da reparação. Como? Por exemplo, eu vou com meus próprios pés para essa região lamaçal, nós citamos agora. Eu cheguei com meus próprios pés lá. Cheguei com meu pé lá, naquela região que eu não devia estar, uma região comprometida, e me arrependo. Oh, meu Deus, estou arrependido de estar aqui. Mas permaneço ali. Não adiantou. Não adiantou. Por isso que o arrependimento ele tem que ser casado com a ação. Cheguei naquela região lamaçal, olhei e falei assim, meu Deus, perdão por eu estar aqui. Me arrependo. Viro e começo a voltar a sair de lá. O arrependimento abriu as portas. A minha ação me levou à reparação, né? Então é isso na vida da gente. Nós vamos cair, vamos. Vamos errar? Vamos. Vamos estar em regiões onde nós não devíamos estar? Vamos. Mas temos as informações para sair e não voltar. Vá e não peques mais, não é isso? Vá e não volte a pecar.
Então, as provas de resgate legítimo inclinam a alma encarnada a situações periclitantes e difíceis na recapitulação das experiências. O que é isso? Ora, eu fui e entrei numa região de prostíbulo e cometi o assassinato. E aí vem meu planejamento reencarnatório. Você vai ter que voltar naquela região de prostíbulo, e realizar trabalhos naquela região. Então, as provas de resgate inclinam a alma encarnada a situações difíceis. Ele vai ser exposto àquela região, mas não obrigam a novas quedas. Não obrigam, quando eu chegar lá naquela região, eu cair novamente. Muito pelo contrário. As provas difíceis, aquelas criaturas que recebem provas difíceis, são dadas também energias para o trabalho que a criatura desconhece. Então, você ser submetido à prova difícil não significa que você vai estar submetido à queda. Muito pelo contrário. Então, as doenças também são assim conosco, né? Na verdade, as doenças do corpo são o caminho para a elevação do espírito, né? Quando acompanhados de resignação. O que é resignação? É a fé em Deus, tendo a certeza que aquele momento, com aquela dificuldade que nós estamos passando, é necessário para aquele momento que estamos vivendo, servindo de prova, servindo de exemplo, servindo de luz e ensinamento para aquelas pessoas que conosco estão convivendo, né? Então, é isso aí. As provas difíceis não são motivo de queda, porque elas são revestidas com muita força divina. Emmanuel, ele psicografou, ele ditou um livro chamado Urgência para que Chico psicografasse. E nesse livro Urgência, o capítulo 25 chama Ante os Simos. Então, ante as dificuldades. Simos é sinal de dificuldades. E aí Emmanuel nos coloca: compreendemos a dor que se te vincula ao espírito, quando a prova te busca. É como se a morte do coração se antecedesse a do corpo, impelindo-te a vegetar nos processos da vida. Entretanto, renova-te em espírito e deixe que a tua fé te reajuste a visão. No desgaste físico, em trabalho incessante, descobres novas formas de serviço e esperança, preparação e felicidade. Observa a existência com olhos do espírito, e sublime renovação se te fará cada vez mais bela nas sendas que te avanças. Reflete na sabedoria e na bondade de Deus. Pensa na perenidade do amor e na imortalidade da alma. E seja qual for a prova em que te encontres, reconhecer-te-ás a caminho da espiritualidade superior, sentindo por dentro do próprio coração a indefinível alegria do grande alvorecer. Esse grande alvorecer é o grande despertar, né? Então, quando nós compreendemos as nossas mazelas, quando nós compreendemos as nossas dificuldades, quando nós entendemos a necessidade que temos de passar por tudo que passamos e que estamos passando, nós começamos, então, a abrir essa jornada do entendimento espiritual, né? Então, é isso que Segismundo está acontecendo. Ele sofre com acometimento, ele pede o perdão, ele chora pelo perdão, ele conquista
o merecimento do perdão, porque o perdão também você tem que conquistar ele, né? Não é você pedir de boca para fora, não é você cometer as injúrias, né? Todas as mazelas, você cometer e depois pedir perdão, não. Você tem que pedir e se tornar merecedor do perdão. Então, Segismundo já estava lá, solicitando a tempo. E naquele momento ele chora, ele se humilha, ele mostra que faz jus do perdão de Adelino. Alguém quer fazer algum comentário? É por isso, né, que Cristo ele quantifica como um número infinito a necessidade de perdoar, né? Porque o pedido de perdão, ele é naturalmente, né, da nossa espécie. A gente tem essa facilidade de pedir perdão, mas para perdoar já tem que ter uma nobreza de espírito. É difícil perdoar de coração, né? Então, por isso que Cristo quantifica 70 vezes 7 que você deve perdoar, né? E perdoar mesmo sem o pedido de perdão, né? Principalmente também sem o pedido de perdão, porque muitas das vezes nós nos sentimos magoados com as pessoas e guardamos aquele rancor no coração por uma falta cometida que muitas das vezes nem a pessoa percebeu que ela cometeu aquela falta conosco. E nós guardamos aquele rancor no coração, né? Então, assim, a gente tem que cultivar essa caridade moral, né, que nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, uma caridade moral do perdão espontâneo. Pois não, Leandro? Não, essa colocação de Guto é aquilo que popularmente a gente conhece como quem apanha nunca esquece, né? Quem bate esquece, mas se você está do outro lado e você leva o tapa, é difícil esquecer. Mas esse perdão espontâneo aí é que vai mostrar o verdadeiro cristão. Olhar para o irmão, entender que ele ainda precisa evoluir, atingir um certo patamar de esclarecimento em relação às lições de Jesus Cristo e perdoar sem a necessidade de que ele peça esse perdão, mas que ele já compreenda que naquela situação existe ali um irmão que precisa evoluir e que nós, se estivermos numa condição melhor de evolução, precisamos compreender e não revidar, mas dar esse perdão, mesmo que ele não seja pedido, mas que seja de coração. É uma lição de Cristo, né? E aí a gente vê, né, quanto que a gente anda sem o Cristo, né? Quanto que a gente anda sem o Cristo no dia a dia, né? Eu faço esse retrospecto no meu dia a dia e vejo assim, como que eu ando afastado do Cristo, né? Do dia a dia, nesses momentos de quando a gente está com Cristo ali, a gente tem essa facilidade de não guardar rancor, de fazer as coisas corretas, né? Então, por isso que esse encontro, ele é reparador para nós, porque ele renova em nós essa necessidade de nós estarmos com Cristo diariamente. Alguém quer Mas fazer um comentário? é mesmo muito difícil seguir quando Cristo disse: alguém vos bater de um lado, oferece a outra. É muito raro alguém conseguir fazer isso, porque nós somos imperfeitos, né? Então é preciso uma grandeza de espírito muito grande para a gente chegar num momento como esse e fazer de uma forma consciente. É, Receber o mal e devolver com o bem, como Cristo fez. E fez muito bem, né, entre nós.
Ah, sim, verdade. É. E assim, a gente, né, é um passo de cada vez, né? É um passo pequeno. A gente não vai andar 100 quilômetros, mas a gente vai dar passos pequenos. Então, nesses passos pequenos, por exemplo, é isso, é nós não guardarmos rancores, nós não nos sentirmos agredidos por pequenas coisas que a gente no dia a dia a gente sente. Eu falo isso por mim, né? Dia a dia a gente sente, é uma palavra maldita, a gente já guarda aquilo. Nossa, a pessoa não devia ter falado assim comigo, né? Então são essas pequenas coisas que a gente tem, aí é fácil, né? É fácil da gente tentar começar a controlar isso. E quem vai ganhar muito com isso somos nós mesmos, né? Porque nós vamos deixar de colocar muita coisa dentro do coração que não era para ter internalizado, né? Então, são essas pequenas coisas, né? São as pequenas coisas. E estou aprendendo a gerenciar as pequenas coisas, a gente começa a ficar apto para gerenciar as coisas maiores, os problemas maiores, quando eles chegarem. É, é, pois não, Adriana? Marco, é uma inquietação. Eu sei, mas eu não sei colocar em palavras, então eu vou fazer a pergunta. Quando a gente estava estudando, André, ele traz o prefixo ex para se referir a Segismundo. Ele diz que ele é ex-inimigo, ex-adversário, ex-vítima, ex-assassino, antes de Adelino dar o perdão. Isso me chamou a atenção. Por que ele não fala vítima, assassino, adversário? Ele traz esse prefixo ex, ele faz questão de grafar, ele traz por escrito isso. Não é à toa que ele faz isso. Sim. É ligado ao espiritismo, mas eu não consigo colocar em palavras. O ex é que não é mais, né? Mas ele ainda era. Antes do perdão, mas por que ele apresenta? Mas porque ele já estava arrependido, né? Ah, tá. E nessa nova fase, que no caso ele não estava encarnado ainda, né? Estava se preparando para reencarnar. Então, nessa nova fase, ele não cabia nesse rótulo de assassino, de adversário, né? Aí por isso que ele apresenta para o leitor como sendo, né, o ex. Não é isso. Porque nesse momento ele já se arrependeu, arrependeu. Né? O motivo o merecimento para que ele pudesse reencarnar foi o arrependimento. Entendeu? Ele só teve esse merecimento da reencarnação porque ele se arrependeu. Então, quando ele se arrepende, ele deixa de ser adversário, ele não é mais adversário, ele não é mais obsessor, ele é o arrependido que está pedindo perdão. Então, aí, ele já não é, ele é ex-adversário, ele é ex-assassino. Ok, obrigada. Né? Mas, nessa perspectiva, eu vejo, assim, dois momentos distintos, o do arrependimento e da reparação, né? Digamos assim, há uma certa independência no sentido de que, como o Guto disse, eu perdoo. Se o outro não quer pedir o perdão, mas eu percebo
que estou errado e perdoo já de uma forma espontânea, isso já é um passo largo. Não tem um espaço para reparação, né? Então, o que é que eu vejo que acontece aí? O Segismundo, ele passa por esse primeiro momento de um completo arrependimento, um arrependimento sincero, isso aí já é um largo passo. Agora ele precisa, com a porta aberta, conseguir a reparação. Nessa reparação é que ele vai precisar. Mas a mágoa dentro de si, ela já está, de certa forma, resolvida, né? E eu vejo que essa visão, mas mesmo aqui no nosso plano terreno, é mais uma visão espírita, né? Espírita que eu digo no sentido de nós que conhecemos a doutrina, os ensinamentos, porque a gente sabe que há uma visão diferente de uma situação assim. Eu já conversei com muitas pessoas que colocam a seguinte situação: se você, na hora da morte, você se arrepende, então ali já está salvo. Que é a extremoção, né? É o significado da extremoção. E aquele arrependimento já significa uma salvação total. Enquanto nós, ainda aqui na Terra, nós temos acesso a esse conhecimento de que o arrependimento é o começo. É uma porta de Deus que se abre, né? Tem a reparação, né? Que eu preciso passar pelo processo de reparação, porque se isso não acontecer, nós vamos ver Deus como um ser injusto, né? Uhum. Quer dizer, uma pessoa que cometeu todo o mal e num segundo de arrependimento já se salva completamente, e aquele que se esforçou a vida inteira, que orou e vigiou, que se arrependeu e mudou o comportamento, cuidou da sua reforma íntima, vai ter a mesma situação daquele que se arrependeu no segundo. Então, nós não vemos aí a justiça divina, né? Essa credibilidade nesse processo, não só de arrependimento, mas também de reparação, que todos nós devemos ter. Quando a gente estuda, né, um pouco mais as leis da natureza, né, a gente vê que a natureza, ela não tem ponta solta, né? As leis da natureza não tem ponta solta. É tudo uma sabedoria imensa. Uma sabedoria imensa por trás. Então, é a inteligência suprema. Oi? É a inteligência suprema. Inteligência suprema. É a inteligência suprema. Então, a gente sabe que nada cometido, nenhuma falta cometida fica sem um ponto de reparação, de acerto no universo. Isso não é na Terra, né? Isso é o universo inteiro, né? Ok. Alguém quer fazer algum comentário a mais? Não? Então, podemos continuar, né? O aprendiz aplicado pode ganhar muito tempo e conquistar imensos valores se, de fato, procura conhecer as lições e pô-las em prática, né? É aquilo, quando nós erramos, sofremos com o erro, a gente pode aprender muito e colocar em prática para que a gente não erra mais e não sofra os mesmos sofrimentos de erros que nós cometemos atrás. Então, a gente pode colocar em prática e aprender e evoluir com isso. A justiça divina nunca foi exercida sem amor, né? De novo, a justiça divina nunca foi exercida sem amor. Então, justiça divina. Ser justo é ser igualitário, né? É ser organizado para com todos. Então, a justiça divina, ela não é arbitrária. A justiça divina, ela nunca é exercida sem amor. E aí nós vemos isso muito, né, especificado em Lucas, quando Lucas nos retrata, lá no seu capítulo 15 de Lucas, nos versículos de 11 a 32, sobre a parábola do filho pródigo, a lição do filho pródigo.
Então, o filho pródigo somos nós, que cometemos erros. Então, ele tem 2 filhos, né? Aquele dono de terra pega metade da sua terra e dá para um filho, e o outro filho fica lá, cultivando a outra metade. Por quê? Porque o outro, esse filho que ele recebe a metade, ele pediu a metade da herança do pai. E aquilo, naquela época, era uma situação esdrúxula, porque quando o filho pedia a parte da sua herança em vida, ele estava mostrando para o pai que ele desejaria a morte do pai, para ele poder ficar com a parte. Então, era altamente. E que na lição o dono da terra faz, o pai? Ele não discute, ele pega metade da terra e entrega com amor para o filho. E o filho, com o dinheiro, sai para uma terra bem longínqua, né? Então, nessa parábola, ele traz bem esse termo, né? Que o filho vai para uma terra bem... Por que ele usa isso, bem longínqua? É pelo afastamento do pai, né? Então, o pai é representado como o nosso Senhor, o Criador, né? Então, quando nós pegamos as nossas posses e nos afastamos de Deus, é essa terra bem longínqua do filho pródigo. E quando nós nos afastamos, nós sofremos as intempéries do local do afastamento. E é isso que aconteceu com o filho pródigo. Ele vai para essa terra bem longínqua e se sobrevém a fome, a sede, o caos, a miséria. É castigo? Não. Consequência do afastamento por um local deserto, ermo, que é quando nós nos afastamos de Deus, da ligação com o divino. E aí o que acontece? Vem a fome, ele cai e vai pedir trabalho no local junto dos porcos. E ele, com tanta fome, ele deseja comer as bolotas que são dadas para os porcos, que são as vagens que dava para os porcos, e nem aquilo era deixado para ele comer. Então, o filho pródigo, nesse afastamento, ele cai no fundo do poço. E quando nós nos afastamos, nós também caímos nos nossos poços da vida, nos nossos fundos. E aí ele vai, nesse fundo do poço, ele vai e pensa no pai. Poxa, aqui que eu estou, eu não consigo comer nem o resto dos porcos. Lá na casa do meu pai, eu tinha comida, eu tinha pão, eu tinha terra, eu tinha água, eu não valorizava. Então, ele ajoelha, se arrepende. Olha só, isso, é a nossa vida nessa parábola do filho pródigo, no encaixe do que nós estamos estudando no Missionários da Luz, que aconteceu com o Segismundo. Ele se arrepende, ajoelha, pede perdão e vai com as suas próprias pernas voltar. É aquilo que nós falamos. Nós vamos com a nossa própria perna para o lamaçal. Lá eu chego, peço perdão. Eu não vou sair de lá com as minhas pernas, eu tenho que sair. E é isso que o filho pródigo faz, ele sai. Então, quando nós vamos e nós nos arrependemos, nós temos que voltar para o caminho correto. E o filho pródigo volta, e quando ele volta, o pai dele o avista de longe e sai correndo em direção ao filho. Por quê? Porque ele via que o filho já ia ajoelhar para pedir perdão. E o pai não queria que o filho fizesse isso, porque se ele fizesse isso, ele seria desmoralizado pelos demais. É o exemplo citado de amor naquela época, de um pai para o filho. É o exemplo máximo de amor naquela época. Então, o pai ele não sai correndo à toa, ele sai correndo para que o filho não se desvalorize mais ainda. Ele vai, abraça o filho, não deixa o filho ajoelhar e dá um beijo no filho, né? É o beijo do pai no retorno. Mas esse beijo é muito simbólico, porque esse beijo mostra para os empregados da fazenda, na época do Cristo, o beijo do pai no filho, que ele
recebe o filho como filho dele mesmo. E ainda fala na frente de todos para que pegasse a ovelha mais cevada, né? Mais gorda, o gado mais gordo, para poder dar a festa. Por quê? Porque o seu filho estava perdido e voltou. É aquela passagem. Há muito mais júbilo quando alguém se arrepende. Vocês estão me ouvindo? Sim, menos o livro. Agora sim. Agora voltou, né? Então há mais júbilo quando alguém se arrepende no céu, né? Pergunte se alguém quer fazer algum comentário a respeito disso. A justiça divina nunca foi exercida sem amor. Não existe. Não existe mão de Deus sem amor. Mas só que nós, nos nossos poucos entendimentos, né? Nossos poucos entendimentos, é difícil nós entendermos isso algumas vezes, quando nós observamos a dor no mundo, né? Quando nós observamos uma criança passando fome, uma criança ferida na guerra. É difícil nós entendermos isso. Mas a gente não pode deixar de ter essa máxima, que não existe justiça divina sem amor. Até naquele sofrimento existe amor divino por trás. Porque a vida não acaba ali. Então, por essa beleza do Espiritismo, né? Nos mostrar que aquilo é apenas um fragmento pequeno da imensidade da vida. E naquele momento, aquele exemplo de sofrimento era necessário para aquele ser espiritual que estava naquele corpo daquela criança, um ser espiritual longitudinário, na maioria das vezes, aquele momento era importante. Ok? A minha imagem está travando, né? Pois é. Só a imagem, mas a voz não. O som está normal, né? Está normal. Tá. Ok. Então, vamos lá. Vamos continuar. Alguém quer fazer algum comentário? Eu acho que agora travou. Tá, né? vocês estão ouvindo? Não, não estávamos ouvindo. Agora Tá. sim. Tá bom. Então, vamos lá, que eu vou ficar na câmera ruim aqui mesmo. Tá, a imagem vai ficar ruim porque eu estou na câmera do notebook. Então, vamos lá, vamos continuar. E quando a fidelidade sincera ao Senhor permanece viva no coração dos homens, há sempre lugar para o acréscimo de misericórdia a que se referia Jesus em seu apostolado. Em seguida, convidando-me a acompanhá-lo, Alexandre despediu-se dos demais, frisando: voltaremos a vê-lo no dia da ligação inicial de Segismundo com a matéria física. Preciso cooperar na ocasião com os nossos amigos construtores, aos quais pedi-me apresentasse os mapas cromossômicos referentemente aos serviços a serem setados. Então, Alexandre vai analisar os mapas do cromossomo de Segismundo para saber se tudo que foi decidido no planejamento reencarnatório está certinho no mapa cromossômico dele. Separamos-nos. E eu, André Luiz falando, torturado de curiosidade estranha, em vista daqueles cuidados extremos para que Adelino e Segismundo se reconciliassem, antes da reaproximação pelos laços da carne, não sopitei das interrogações que me atormentavam o espírito.
Não seria lícito providenciar a reencarnação do necessitado sem quaisquer delongas? Por que tamanha demonstração de carinho para com o esposo de Raquel, se ele deveria sentir-se satisfeito em cooperar nas obras sublimes da redenção? Não dispunhamos de suficiente poder para quebrar todas as resistências? Alexandre ouviu-me pacientemente. Mostrou um sorriso de pai e respondeu: sua estranheza é natural. Não se habituou ainda aos trabalhos de socorro ou de organização deste lado da vida. E depois de pequena pausa, considerou: cada homem, como cada espírito, é um mundo por si mesmo, e cada mente é como o céu. Do firmamento descem raios de sol e chuvas benéficas para a organização planetária, mas também, no instante do atrito dos elementos atmosféricos, desse mesmo céu procedem faíscas destruidoras. Assim, a mente humana. Dela se originam as forças equilibrantes e restauradoras para os trilhões de células do organismo. Mas, quando perturbada, emite raios magnéticos de alto poder destrutivo para as comunidades celulares que a servem, né? Então, mostrando aqui sobre o poder da mente sobre o corpo. O que estava acontecendo com Adelino sobre o corpo dele. Então, foi preciso a intercessão dos irmãos espirituais para que Adelino pudesse se reestabilizar mentalmente. Com esta reestabilização mental, abriram-se as portas para que Adelino pudesse, então, visualizar a necessidade do perdão para Segismundo. E aqui é interessante que Emmanuel nos traz, através de Chico, a informação que da mente humana, né, se originam as forças equilibrantes e restauradoras para os trilhões de células do organismo físico, né? E, na verdade, sim, nós temos em torno de 37 trilhões de células no nosso organismo todo. Desses 37 trilhões de células, 87 bilhões estão no nosso cérebro, são os nossos neurônios. Então, os nossos neurônios, eles correspondem a mais da metade do número de células do nosso corpo. E são eles que coordenam, através de influxos elétricos, todas as nossas células. Então, os nossos pensamentos, se sadios e equilibrados, eles restauram as células danificadas, que são danificadas naturalmente, com o uso. Mas o pensamento sadio, ele restaura. Por isso, aquelas pessoas que têm equilíbrio mental, que vivem em paz, vivem em condições melhores do que aquelas que têm a mente desorganizada. E interessante também é nós lembrarmos que no nosso intestino nós abrigamos em torno de 40 a 100 trilhões de bactérias. O número de bactérias no nosso intestino é quase o mesmo número de células do nosso corpo, para mais. Nós temos em torno de 1,2 bactérias para cada célula do nosso corpo. Ou seja, no nosso intestino abriga um segundo ser nosso. Se nós temos em torno de 37 trilhões de células, e no nosso intestino em torno de 40 a 100 trilhões de células, nosso intestino é uma outra pessoa que o nosso intestino, com o mesmo número de células. Por que eu estou falando isso? Para nós observarmos essa fabulosidade que é o nosso organismo físico e perispiritual comandando. O cérebro está
totalmente relacionado com todas as estruturas físicas do nosso organismo, essencialmente o nosso intestino também. Mais ainda, no nosso intestino tem em torno de 100 milhões de neurônios no nosso intestino. 100 milhões de neurônios. Por isso que o intestino é chamado do sistema nervoso entérico, segundo o nome. Porque tem 100 milhões de neurônios no nosso intestino. Porque é um mundo, o intestino, que agrupa esses 40, 100 trilhões de bactérias. E mais, no nosso intestino é produzido em torno de 90% de toda a serotonina que é produzida no nosso organismo. A serotonina é o hormônio do bem-estar, da tranquilidade, do sono. 90% é produzido no intestino. 10% no sistema nervoso central. Não significa que a serotonina é absorvida do intestino e vai para o sangue, não. Mas aquela serotonina que é produzida no intestino cria um clima no intestino de equilíbrio e as bactérias, nesse clima organizado de equilíbrio intestinal, elas geram subprodutos que são absorvidos na nossa corrente sanguínea e atingem o nosso cérebro. Por isso que nós falamos que a regularidade intestinal ela é super importante para o equilíbrio do corpo, principalmente nos casos de desequilíbrio da mente, nos casos de psicose, de depressão, né? Então, falando aí da importância dessa conexão da mente com o corpo humano inteiro. Alguém quer fazer algum comentário? Ninguém dava valor, né? As bactérias. Ninguém dava valor para o intestino. Minuciosamente. É. É impressionante a relação da espiritualidade, né, com a arquitetura do nosso corpo, com a programação, com o planejamento reencarnatório, com tudo, né? Ok. Algum comentário a mais? Não? Então, vamos continuar. O pensamento envenenado de Adelino destruía a substância da hereditariedade, que são os cromossomos dele, intoxicando a cromatina dentro da própria bolsa seminal. Então, a bolsa seminal, onde é produzidos os espermatozoides, e dentro dos espermatozoides estão os cromossomos, que é o material genético. Então, os pensamentos deletérios de Adelino, os pensamentos agressivos de Adelino, estavam destruindo esses próprios espermatozoides, comprometendo o processo de fecundação do óvulo. Por isso que ele não conseguia engravidar. Ele poderia atender aos apelos da natureza, entregando-se à união sexual, mas não atingiria os objetivos sagrados da criação, porque pelas disposições lamentáveis de sua vida íntima, estava aniquilando as células criadoras ao nascerem e, quando não as aniquilasse por completo, intoxicava os genes do caráter, dificultando-nos a ação.
Ora, no caso de Segismundo, unido a ele em processo ativo de redenção, não podemos dispensar-lhe o concurso amoroso e fraterno. Daí a necessidade desse trabalho intenso para despertar-lhe os valores afetivos. Somente o amor proporciona vida, alegria e equilíbrio. Modificada em sua posição íntima, Adelina emitirá, doravante, as forças magnéticas protetoras dos elementos destinados ao serviço elevado da procriação. Por isso que eu falei do trio lá no início, né? Do trio que eles vão nos apresentar aqui. O trio é esse: vida, alegria e equilíbrio. Então, o amor, só o amor proporciona isso. Vida em abundância, alegria com equilíbrio. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, escrito por Kardec, né? Foi a terceira obra, né, o Evangelho segundo o Espiritismo. Primeiro foi o Livro dos Espíritos, em 1857, depois 4 anos, em 1861, foi o Livro dos Médios, depois 3 anos, em 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo, para explicar para nós, através da linguagem dos Espíritos, o melhor entendimento para as máximas do Cristo. E dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, a formatação do Evangelho é, segundo o Espiritismo, a passagem do Cristo, explicação de Kardec e as instruções dos Espíritos. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, é intitulado Amar o Próximo como a Si Mesmo. Então, a lei do amor. Quando os fariseus indagam o Cristo, mestre, qual é a lei maior? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? O plano perfeito, o triângulo. E nas instruções dos Espíritos é intitulado como a lei do amor, porque somente o amor proporciona vida, alegria e equilíbrio. Então, dentro da lei do amor, a espiritualidade no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, nos traz que o amor resume a doutrina de Jesus toda. A vida de Cristo é resumida em uma palavra: amor. Nada que escape ao conceito de amor pode estar relacionado ao Cristo. Por quê? Porque os Espíritos nos diz que a doutrina de Jesus, de toda uma vida, é representada por uma palavra, que é amor. E aí completa os Espíritos. Visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são instintos elevados. O sentimento, que ele faz a diferença aqui, de sentimento para instinto. Instinto, o animal tem. Transforma em sentimento quando evolui ao homem. E o amor é o sentimento elevado. E o ponto, continuam os Espíritos, e o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Então, o amor, ele reúne essas revelações que é sobre-humanas, acima do humano. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Por isso que no processo evolutivo, né, o amor ele vai se aproximando todos os seres até que um esteja junto do outro, sem haver separação, distanciamento. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama
com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma, nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado fora de si mesmo aquele que ama. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram-se à terra, né? Então, a importância do amor vivido e exemplificado por Cristo. Porque Cristo fala: quem me segue terá vida em abundância. E para ter vida em abundância, só o amor, só amando. Porque o amor gera essa vida com alegria e equilíbrio. Pergunto se alguém tem algum comentário a mais para fazer. Não? Então, não tendo comentários, eu pergunto quem é voluntário para poder fazer a nossa prece final. Todo mundo quietinho? Isabel, está no frio lá, pode fazer a prece, Isabel, no meio do frio? Agradecendo a essa noite de estudos, de aprendizado, agradecemos a oportunidade e o privilégio de estar em contato com essa doutrina que tanto nos ensina e nos aquieta o coração. Agradecemos ao empenho do nosso professor, de todos os colegas, e oremos a oração do Pai. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Uma boa noite a todos e obrigada. Boa noite a todos, pessoal. Obrigado pela presença. Então, até a nossa próxima quarta, se Deus quiser. Até. Boa noite, boa tarde. Boa noite a todos. Boa noite, Márcio. Boa noite, pessoal. Boa noite.